Ok, é neste ambiente, novamente no Vila Real, que vamos entrevistar mais o empresário aqui da região do Litoral, Roberto Stelmacchi Júnior, empresário, representante e pertencente à SIG de Gratuba, a Associação Empresarial de Gratuba. Vamos falar um pouco da história de vida, da evolução profissional e o diferencial que se quer fazer aqui em Gratuba. Então não percam já a seguir. Bem-vindo a Uvas e Personalidades, hoje com Roberto Stelmacchi, neste ambiente do Hotel Vila Real, com a disponibilidade e parceria e com os agradecimentos do João Paulo, aqui o gerente do Vila Real, temos hoje como convidado, como já disse, Roberto Stelmacchi Júnior. Roberto, obrigado por teres vindo ao meu programa. Para quem não te conhece, quem é Roberto Stelmacchi? Hoje um cidadão do litoral do Paraná, mas sou curitibano de nascimento. Fiquei em Curitiba até completar meus 18 anos. Me formei primeiramente em mecânica industrial. Aí optei pela carreira militar. Quando eu encerrei a minha carreira militar, eu já era geógrafo. E aí eu fiz uma reviravolta na vida. Resolvi ir para o mundo da administração de empresas. Quando nós deixamos o Exército Brasileiro, comecei a lecionar no ensino superior, pós-graduação. E nós montamos em 2007 uma empresa de consultoria, capacitações e treinamentos. Em 2011, abrimos uma unidade de negócios no litoral. Em 2017, criamos um novo nicho: atender associações comerciais, dar suporte e profissionalismo para grupos de empresários que são, muitas vezes, promotores e protagonistas do desenvolvimento local. Tu, com essa carreira militar, geógrafo, parte de engenharia, como é que tem sido a adequar a ideia de fazer um acompanhamento, podemos dizer que fizeste, um acompanhamento psicológico dos empresários com esta nova realidade pós-pandemia? Explica-me um pouco como é que foi o teu processo de acompanhamento psicológico para esses novos empresários. Quando a gente fez a opção pela administração, nós optamos pela questão do coach. Então hoje a gente faz coach e mentoria. E ninguém sabia que teríamos pandemia. Quando nós nos capacitamos para isso, jamais nem passava pela cabeça que teríamos talvez um mercado tão ampliado. E de fato, né? A pandemia para muitos foi algo positivo, muitos negócios expandiram, basta ver tudo que estiver ligado à tecnologia, da informação e das telecomunicações, mas foi muito bom para materiais de construção, vários prestadores de serviços afins, né, da área, e talvez tenha sido temerário para outros, como por exemplo, né, a hotelaria, a gastronomia, o setor de festas, de eventos, o turismo de alguma forma que ficou abalado. Qual foi a nossa proposta? Nós trabalhamos com análise do cenário e se nós não estávamos na fase de crescer e se desenvolver, nós estávamos no mínimo na fase de ou sobreviver ou de manter os negócios aguardando as oportunidades. Então nós capacitamos muitos empresários, capacitamos muitas equipes, porque os empresários, nesse sentido, estão de parabéns, fizeram o que puderam para segurar os seus efetivos. E nos preparamos para o boom. E essa temporada 2022-23 é a primeira temporada sem Covid. Então nós temos hoje uma equipe de gastronomia, hotelaria, prestadores de serviços, comerciantes em geral, muito bem capacitados, e principalmente aguardando esse momento, que tem tudo para ser mágico. E a preparação psicológica, ela veio também nesse quadro, né? Quer dizer, não está tão bom quanto eu gostaria, mas tudo depende de como vamos ver as coisas. Eu posso enxergar o copo meio vazio, ou meio cheio. Ou posso enxergar ele meio cheio, né? Podes dizer que fazes parte de um pequeno grupo que de alguma forma cresceu ou fez de alguma forma que houvesse uma reeducação administrativa? Com certeza. As associações comerciais,
elas tiveram a oportunidade, né, e vou usar essa palavra novamente, de protagonismo. Ou seja, enquanto todo mundo tinha aquela ideia geral da retração, nós investimos muito pelo contrário, nos relacionamentos, com as devidas medidas de segurança protocolares, mas nós não deixamos de fazer capacitação, nós não deixamos de reunir o empresário, nós não deixamos de qualificá-lo e principalmente prepará-lo neurolinguisticamente para o momento que está. Então a inteligência emocional foi muito bem trabalhada, aguardando esse momento. Nós já tivemos agora o 7 de setembro, temos agora o feriado do dia 12, e são sinais do que vem pela frente. E não há dúvida nenhuma de que o momento é otimista. E aquilo que de repente nós, porventura, em alguns setores ou segmentos tenhamos perdido, nós vamos recuperar. Vocês têm um acompanhamento ou a parceria, ou estão a par desse acompanhamento, dessa evolução aqui em Guaratuba, com a Sebrae. Foi um crescimento a nível de credibilidade para os empresários, vocês têm essa parceria? O que a gente percebeu aqui, não só em Guaratuba, mas nos municípios que são balneários, não foi ruim. Nós pudemos contar no período da pandemia com o apoio do executivo, muitas vezes sendo obrigado a tomar medidas mais restritivas, né? E isso se estendendo inclusive para as paraestatais, como é o próprio Sistema S, onde está inserido o Sebrae. O Sebrae, naquele momento que não dava para estar presencialmente, ele não deixou de estar conosco virtualmente. E agora, né, há cerca de 2 semanas atrás, nós fizemos a Semana Empresarial de Guaratuba, fizemos a Semana Empresarial de Pontal do Paraná e fizemos a Semana Empresarial agora de Matinhos, na semana passada. Parceria do Sebrae com as associações comerciais. Nas melhores noites, em torno de um público de 150 pessoas, recebendo capacitação de nível nacional. O Juntos Somos Mais Fortes, ele vale para todos nós, né? E as parcerias são justamente para isso. Daí a credibilidade. A marca Sebrae é um sinônimo de credibilidade, né? E, logicamente, que isso para nós é muito importante. Sou parceiro do Sebrae há muitos anos, sou um associativista, sou um cooperativista, acredito no Sistema S como vetor de desenvolvimento. E é por isso que, sempre que possível, certamente estamos juntos e desenvolvendo projetos. Agora a parte da entrevista que eu geralmente vou falamos do rótulo, tá? Falamos da garrafa, agora vamos falar da uva. Roberto, se a tua vida fosse um livro, que título teria? O Príncipe, Nicolau Maquiavel, 1513. Poucos falaram disso, mas és o primeiro. Consideras a obra atual e contemporânea? Uma obra que é tão importante quanto a Torá judaica ou a Bíblia dos cristãos. Eu sou da mesma opinião, tá? Mas é assim, nunca tinha ninguém dito ainda, falando do Príncipe de Maquiavel. Sempre contemporâneo, sempre atual. Se tiverem a oportunidade, leiam. Não é uma leitura fácil. E só para aqueles que, de repente, às vezes não são tão informados, e até para gerar a vontade de ler. Ele nunca falou que os fins justificam os meios. Você pode ler o livro inteiro e essa frase não existe. Ela é uma interpretação. É uma interpretação que muitas vezes eu também considero. O testemunho, aliás, está-me a falhar a palavra, de Richelieu. O testamento político de Richelieu. Tem uma boa leitura, bem elaborada, mas considera-se muito para a época, também contemporâneo, perante a estrutura de diálogo que ele tem para a política, lá está, a monárquica da altura, na França do século XVII. Quando um comum mortal, jovem empresário, quem assiste às suas palestras, que vais ter uma palestra agora brevemente, quer que fales disso? Correto? Dia 25, correto? Vamos falar, com certeza. Quem se aproxima de ti para esse aconselhamento profissional, o que é que ele vai ler nos teus olhos? As pessoas que conhecem o Roberto, elas vão descobrir 2 coisas básicas. A primeira, eu faço questão de ter uma postura. Eu escolhi uma filosofia de vida em 2009, ou melhor, essa filosofia de vida me escolheu, o que me leva a ter um caráter de retidão, sou um homem justo, de bons costumes. E um dom,
Eu sou um encantador de pessoas. Oratória. Com isso, com a oratória, com uma boa retórica, com estudo, busquei conhecimento, desenvolvi habilidades e sou dotado de atitudes, que é uma graça, é uma bênção. Nós conseguimos sim fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Eu costumo dizer assim, o meu propósito hoje é desenvolver pessoas, melhorar a performance humana. E não interessa se eu estou me referindo ao nosso auxiliar de serviços gerais ou eu estou tratando com o CEO de uma grande empresa. Quem estiver aberto, quem for solo fértil e participar dos nossos eventos, inclusive desse que agora vem, que é sobre liderança, onde a gente fala sobre a importância do coaching e também da mentoria. Dia 25? Dia 25, Dia 25. aqui em Guaratuba. Nós trabalhamos sempre com um calendário para atender as associações comerciais. Então, por exemplo, todas essas palestras que nós fazemos em Guaratuba, nós fazemos em Matinhos, fazemos em Pontal, fazemos em São José dos Pinhais, na associação, e esporadicamente, para quem quiser, né, são serviços que estão disponíveis. Normalmente nós atendemos aí a região centro-sul do Brasil. Oratória, discursivo e a personalidade do Roberto. Roberto, Qual é a uva? A tua uva, tu és um Malbec. Malbec reserva. Malbec reserva, correto? Acertei na personalidade? Acertou. Sem palavras. Roberto, possivelmente, né, em todas essas sessões de oratória, discurso ou formação, tu já te viste no meio do público, digamos assim, daqueles que te assistiam. Qual é a sensação de te veres lá, a assistir-te num local de passagem de mensagem, passagem de luz? Como é que tu te sentes sendo o reflexo daquele que está a acompanhar-te nessa evolução? Eu me sinto um ser privilegiado e iluminado. Primeiro porque tenho uma esposa maravilhosa, empresária, mulher empreendedora, tenho um filho especial de 26 anos, meu filho eterno, né, que me ensinou muito mais do que ser pai. E tenho uma graça de Deus, que é uma filhinha de 6 anos, que é a Maria Vitória. Quando eu olho para o público, ou eu estou nesse público, eu procuro identificar semelhanças. Não que as pessoas tenham que ter a esposa com o mesmo perfil ou o perfil dos meus filhos, mas a semelhança de que cada um de nós tem uma história diferente, mas elas são todas convergentes. Todo mundo quer qualidade de vida, todo mundo quer ter uma vida com paz, com amor e com realização. Seja lá em cima do palco, ou seja quando eu estou na massa, eu não deixo de fazer aquilo que é o meu dom, a minha vocação, o meu propósito, que é desenvolver pessoas. Então, nós podemos sim ter, de alguma forma, diferentes modus operandi, em função daquele momento que estamos ou aonde estamos, mas eu procuro falar para o meu público aquilo que eu gostaria que tivessem falado para mim quando eu tinha 14, 15, 16 anos, porque eu queria ter sido encaminhado de uma forma diferente. Talvez as cabeçadas que eu dei, eu não precisasse ter dado. E é por isso que eu prezo tanto o coach e a mentoria. Porque eu não vou te ensinar a andar, mas eu vou te dar forças para você andar e superar as suas dificuldades. Ensino-te o caminho, mas não quer dizer que me acompanhes. Segue. Com certeza. Vamos falar da Malbec agora. Ele teve uma transição de 2009, correto? Para o novo caminho, que o caminho escolheu. Ok. Então vamos falar um pouco da Malbec Reserva. Reserva é uma estrutura que, de alguma forma, é propiciada ou feita para que o vinho tenha uma estrutura diferenciada para ter um tempo de durabilidade e estrutura por mais anos. Daí a questão de estar acondicionado por mais tempo em barricas de carvalho, ou americano ou europeu, no caso francês. Geralmente o Malbec que é acondicionado aqui na Argentina para grandes reservas é com carvalho francês. Mas vamos falar da transição do Malbec do Rhône, tá? Que vem da Europa, para a Argentina. O Malbec do Rhône tem uma característica muito específica. É muito mais, eu não direi brutal, mas tem uma mineralidade muito mais ácida do que em relação à da Argentina.
A Argentina, a Malbec, geralmente é sempre plantada acima dos 1000 metros acima do nível do mar. E lá está, a Argentina tem uma estrutura rochosa, muito calcária, o que dá essa estrutura diferenciada e que atingiu todo o seu potencial aqui na Argentina. Ou seja, vê-se uma transição do velho continente, do velho mundo, para o novo mundo. Mas lá está, foi um caminho que, de alguma forma, os imigrantes deram a escolher à uva para que, de alguma forma, diferenciasse e atingisse o seu esplendor e potencial máximo nas terras da Argentina. Temos aqui uma Malbec. Agora a reserva, acho que vem com a estrutura de ensino, oratória, e lá está, um encantador de pessoas que é o Malbec Reserva. Roberto, nada mais é do que isto. Que conselho tens para dar aos jovens empresários que estão a apanhar agora esta nova realidade? Houve transições, houve evoluções, mas ainda estão a gatinhar. Passaram por um período atípico. O que é que os aconselhas a fazer? Não façam o mesmo erro que eu cometi. Primeira coisa, não coloca todos os ovos na mesma cesta. Eu já quebrei 2 vezes na minha vida. E não é discurso, como você vai ver em qualquer palestra aí de empresário bem-sucedido. É real. De uma pessoa que mora aqui no litoral e que não tem vergonha de falar sobre isso, não. Por que a gente erra? Porque não nos ajudaram a ver as coisas da forma que precisava. A gente erra porque fica míope, fica cego, apaixonado por alguma coisa, e isso não é bom. Eu digo assim, empresário apaixonado é um perigo. Ele tem que amar o seu negócio. E mais do que o seu negócio, ele tem que amar a si próprio. Então, para quem passou por dificuldade, fazer uma análise, um diagnóstico, ele é fundamental. Por quê? Sem diagnóstico eu não sei exatamente de que mal eu sofro. E quem não sabe exatamente de que mal sofre, não sabe o que tratar ou como tratar. Então, todos os nossos projetos, quando nós nos engajamos a um cliente, ele começa por um período diagnóstico. Eu não posso chegar para você, porque seria leviano da minha parte, eu dizer para você, ó, eu sei a solução do seu problema, se eu nem conheço você ou a sua empresa. A imersão para realmente se reconhecer, aquela visão do dentro para fora, ela é fundamental. E esse é o maior conselho que eu posso dar. E eu posso resumi-lo numa única palavra. Empresário, você conhece tudo da sua empresa, você pode saber tudo do seu negócio, mas não perca a humildade. Porque às vezes um olhar de fora é o que você precisa simplesmente para falar assim, eu já sabia. Mas o santo de casa muitas vezes não faz milagre. És apologista com essa formação toda, que podemos incluir a questão espiritual e de que és apologista da frase de que, tendo esse incentivo, a natureza conspira? A natureza, Deus ajuda a quem cedo madruga. Isso significa o seguinte, não dá para esperar cair do céu. Se hoje eu tenho um carro bom, eu tenho uma moto boa, eu moro numa casa bacana, para a grande maioria das pessoas, não caiu do céu. Não que não possa acontecer. No livro do Nicolau Maquiavel, né, ele nomina isso, inclusive, né, ele conceitua isso, né, na sua obra, e ele deixa muito claro que tem coisas que estão além da nossa capacidade de gestão e de controle, seja para o bem ou seja para o mal. Ele chama isso de virtude. Agora, a maior parte de nós, se somos o que somos e temos o que temos, é porque trabalhamos. É muito fácil falar assim, fulano tá bem, tem sucesso. Eu gosto de uma frase da minha mãe, né? As pessoas veem o bom vinho que eu tomo, mas elas não percebem os tropeços que eu tive ao longo do caminho para poder comprar aquela garrafa. Eu pessoalmente prefiro o Malbec argentino, né? Por quê? Menos áspero, mais lapidado, saboroso, mas não perde aquela essência encorpada. Exatamente. Por que preferir o argentino do que o francês, por exemplo? Está lapidado, está aprimorado. Não que eu vá esquecer daquilo que foi a origem, mas tem coisa nova, tem inovação, tem mudança, tem transformação,
ambientes mais propícios e que me levam ao estado da arte, como a excelência. Eu acho que essa é a melhor dica que eu posso dar. Temos então aqui, tivemos aqui a maturidade de um Malbec reserva, não esquecendo, reserva, não reservado, mas um Malbec reserva, na pessoa de Roberto Stelmacchi Júnior. Roberto, muito obrigado por teres vindo ao meu programa. Vejam as redes sociais dele, vão passar aqui em baixo, assistam, este programa irá passar já neste próximo fim de semana, vejam a questão de dia 25 a palestra dele. Se estiverem por perto, venham assistir, porque é assim, ele não é pastor, mas que forma um bom rebanho, isso sem dúvida. Roberto, obrigado por teres vindo ao programa, tá? Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos, já já. É uma junção de duas palavras, igual é
Ok, então é assim, mais um Uvas e Personalidades, agora com uma personagem de destaque. Conheci através de um amigo nosso, tá? Também é artista, mas lá está, traz uma bagagem enorme neste contexto que, lá está, foi reconhecida, eu conheci a personagem que de alguma forma vou adequar à pessoa. Esta personalidade, tá? Interpretou Carmen Bizet e lá está, automaticamente encaixei com a personalidade da pessoa Inês Drummond, exótica, polivalente, lutadora, e lá está, a referência feminina em Curitiba e também no Teatro Guaíra. Eu tenho o privilégio de entrevistar Inês Drummond. Obrigado, Inês, por teres vindo. Obrigada a vocês, né, pelo convite. Então diz-me uma coisa, Inês, quem é a Inês Drummond? Quem é a Carmen de Bizet em Curitiba? Como é que tem sido a evolução do teu currículo? Então, primeiramente, deixa eu só dizer que, tipo, na verdade, eu não interpretei a Carmen, eu dancei na ópera Carmen. Ah, ok. Né? Bem que eu gostaria de ter interpretado, né? Mas eu não tive essa sorte, um momento, sei lá, de dançar o balé Carmen, né? Mas sim a ópera, na qual eu fiz a coreografia, fui convidada para fazer a coreografia para a companhia que eu danço. Então, nós dançamos, né? Eu coreografei e dancei, e ajudei também na postura dos cantores, né? Dos atores, né? Para estar em cena, mais ou menos com a leitura do flamenco, né? Da dança flamenca e tal, dança espanhola, enfim. Mas o espírito estava lá. Hã? O espírito estava lá. Ah, não, o espírito sim. Tanto que eu sempre, quando saía, falava, meu Deus, você é a própria Carmen. Exatamente. Né? Tem um ator, o Edson Bueno, que eu saía e falei assim, bom, você é a Carmen, né? Falavam pra mim, eu falei, enfim, quem sabe em outra encarnação. A evolução, diz-me uma coisa, assim, tu vens do Rio de Janeiro, Sim. encaixar numa personalidade carioca, com toda essa postura profissional, em Curitiba. Como é que foi esse desafio? Então, para mim foi tranquilo, porque eu vim para trabalhar no teatro, né, no Teatro Guaíra. Eu sempre ouvi dizer que as pessoas tinham dificuldade para se engajar aqui, né, em Curitiba, por conta das pessoas serem mais fechadas, né, para você conseguir interagir com as pessoas. Mas eu não tive esse problema porque eu já conhecia alguns bailarinos, por conta deles irem para o Rio dançar e tal, e eu virei fã do Balé Guaíra, eu e outras alunos da escola de danças, né? Então eu já conhecia, tinha um amigo meu que estudou na escola de danças e que passou um ano antes de mim, fez a audição e passou. Então eu já conhecia algumas pessoas. Mas mesmo assim eu cheguei meio, né? Porque naquela época eu tinha 19 anos, mas eu parecia que eu tinha 13, 14 anos. Nunca tinha saído de casa, né? E hoje em dia as pessoas, né, saem de casa para trabalhar em busca de novos horizontes e tal. Até mais cedo, né, dependendo, né? Mas naquela época não. Então, aí eu vim para cá e quando eu cheguei aqui eu pensei, meu Deus, parece uma cidade interior, né? Quando eu cheguei, porque não tinha praticamente nada assim em relação, eu estava acostumada no Rio, né? E viajava também com a escola de danças para alguns lugares, São Paulo e tal, né? Enfim. Mas aí eu cheguei no Guaíra, primeira coisa que eles falaram, você tem que ter um nome e um sobrenome. Né? Porque meu nome, bem na verdade, é Maria Inês Coelho Drummond. Aí eles falam, e lá na escola de danças, enquanto no programa e tal, eles tiraram o Coelho, ficou Maria Inês Drummond. Aí eu peguei e falei, Maria Inês Drummond. Ele falou, não, coordenador, você tem que ter só um nome e um sobrenome. Aí eu fiquei, meu Deus, o que eu faço? Eu falei, bom, Inês Drummond. Daí ficou Inês Drummond, né? E aí eu era muito tímida na época, muito introspectiva, né? Eu até achei que eu fosse seguir a carreira de pianista e não de bailarina, por conta disso também, né?
e algumas outras questões, porque era muito difícil você entrar com uma companhia de dança. E eu sempre achei que eu não fosse capaz, eu falei, não vou passar nunca. Pelo que alguns amigos falavam, que tentavam, não conseguiam passar. E eu falei, bom, né, se eles não conseguiram, eu também não vou conseguir, né? Eu pensava. Enfim, e a minha professora de piano queria que eu seguisse a carreira de pianista. Porque eu, graças a Deus, eu consegui ir com as duas, com a dança e com a música até o final. Eu consegui. Complicado, né? Os trancos e barrancos, mas eu consegui. E o colégio também. Né? Então eu estudava o dia inteiro, integral. Nas férias tinha algum tempo, mas depois eu tinha que me dedicar, porque não dá para parar. Muito tempo, nem tanto com o piano, nem com o balé, né? Enfim, ainda mais quando você está numa formação, né? Enfim, eu sei que não foi difícil me adaptar aqui em relação às pessoas, não à cidade. A cidade foi bem complicada, frio, que eu não era acostumado, frio do Rio, você usava um casaquinho fininho no inverno, no máximo um casaco de lã, uma blusa de lã que a gente comprava em Petrópolis, que é serra e é frio, mas também não é como aqui, né? Na época, porque hoje em dia não faz mais tanto frio como fazia antes, né? Aqui em Curitiba, né? Essa evolução, toda essa disciplina que tu tiveste a nível académico, tanto o teórico como o prático, o parte profissional, achas que foi fácil, dessa forma, adaptar-te à disciplina e personalidade curitibana? Na área do espetáculo? Sim, sim. Eu não senti dificuldade enquanto a isso, eu não tive dificuldade. Né? Eu tive, sim. Clima, né? Minha família, eu sempre fui muito família, sabe? Muito ligada à minha família. Então, minha irmã era tipo, grudada em mim, porque a diferença de 1 ano e 8 meses. Minha irmã ficou doente, ficou de cama, com febre, quando vim pra cá. E eu também sentia falta. Minha mãe, eu sempre fui muito grudada com a minha mãe, né? Hoje em dia, não tanto, né? Por conta até de outras coisas, de minhas filhas, direcionamentos e tal. E minha mãe, meu Deus, minha mãe sempre foi assim a minha base, a base da família, né? Enfim, aí eu sei que foi bem difícil. Ela ficou comigo aqui 2 semanas no pensionato, para eu me adaptar melhor, para ver banco, conta, essas coisas todas, né? Quando ela foi embora, parecia que eu tava assim num presídio, meu Deus. Porque tinha umas grades ainda, porque assim, fechava a porta e tinha uma grade assim, no pensionato, né? Então a minha mãe saiu e daí fechou a porta e eu me senti assim, como se eu estivesse na prisão, né? Enfim, daí no primeiro dia que eu fui trabalhar, foi bem complicado. Eu andava assim pela Rua 15, porque eu fiquei no pensionato ali na Saldanha Marinho, em cima de uma padaria, pensionato, ainda existe. E ainda meus amigos falaram assim, meu Deus, Inês, olha onde que você, olha o pensionato que você foi parar, que é na Saldanha Marinho, né? Ali perto do Gato Preto, ali e tal, tudo, eu nem imaginava, né? Ou seja, mas tens raízes portuguesas e foste para um pensionato por cima de uma padaria. Em cima de uma padaria. A coisa portuguesa está ali. Em cima de uma padaria, pois é. Enfim, eu sei que eu andava na Rua 15, assim, meu Deus, assim, sabe? Tipo, uma sensação assim que você tá sem chão, né? Aí que eu cheguei lá, teve essa história do nome e tal, tudo. Cheguei no camarim com várias bailarinas, né? Eu cheguei antes. Enfim, eu sei que eu fui muito bem recepcionada, né? E quando eu fiquei 6 meses só no pensionato, já fui morar com 2 amigas, né? Bailarinas. Depois fui morar numa casa lá em Santa Felicidade, em cima dos vinhos Franzoloso. Tá uma questão portuguesa. Que tinha um cheiro de vinho. Pois, no começo a gente ficava com aquele cheiro, depois a gente acostumou. Tinha uma adega, né? Era uma fábrica de vinhos, tal, ali. Vinhos Franzoloso, onde a gente foi morar. Éramos 7 bailarinos. 5 bailarinos e 2 bailarinas. Né? Eu e uma outra carioca, que na época era minha melhor amiga, né? Diz uma coisa, agora eu vou te interromper. Essa referência, tu és uma referência, ponto final. Estás há uns anos já em Curitiba, mas é assim, agora eu quero que tu me digas o seguinte: a responsabilidade de sentires como o feminino da arte, aqueles que querem ir para a tua área de balé, essas jovens que têm-te a ti como referência,
e chegam a ti e dizem assim, eu quero ser como tu. Como é que tu te sentes? Todo esse histórico, todo esse currículo, mas assim, como é que tu te sentes tendo essa responsabilidade? É uma responsabilidade ou é algo que te faz, que te dá uma motivação? É algo que me dá uma motivação e que eu fico muito feliz porque eu já ouvi de alguns bailarinos algumas coisas que me fez assim pensar, realmente eu estou na minha missão, essa é a minha missão. Porque até então eu tinha dúvidas por conta do meu outro lado da música, mas eu sempre tentei levar junto as duas coisas. Mas respondendo a sua pergunta, algumas pessoas já chegaram para mim quando me viam dançar e falavam, eu quero ser como você, realmente, né? Não só enquanto bailarina, depois que me conheciam, né, tal, da energia, da dinâmica, de eu não ter problemas com enfrentar, enfrentar, sem limitações. Obstáculos, né, tal, enfim. Uma vez eu estava atrás, passando atrás do palco do Guairão, né, nas coxias, e eu encontrei com um bailarino que já estava no Balé Guaíra. Ele tinha acabado de passar para o Balé Guaíra. Aí ele chegou para mim e falou assim, Inês, vem aqui, me dá um abraço. Eu, oi, querido, tal. Robson Schmueller. Ele está na companhia, ele está no Balé de Niterói, lá no Rio, né? Mas ele dançava na Helene Fetzer, jazz. Aí depois ela implantou o balé clássico também, ele começou a fazer mais aulas. E ele passou conseguiu passar para o Balé Guaíra, mas ele chegou para mim e falou assim, Inês, quero te falar uma coisa. Eu falei, fala. Aí ele chegou e disse, sabe quem me incentivou a entrar no Balé Guaíra? Você, ele falou. Sabe como? Quando eu vi você dançando um solo do Segundo Sopro, que é um balé que a gente dançava, que chovia em cena, e eu fazia um solo na farinha de trigo. Tinha 25 quilos de farinha de trigo no fosso da orquestra, porque a gente entrava no fosso, né? E aí conforme tudo cronometrado, conforme ia terminando uma cena, o fosso ia subindo. E encaixava, na hora que terminava a cena de 2 bailarinos dançando, encaixava e eu subia, né? Eu subia e já começava a fazer a movimentação, né? E era muito bonito e era inusitado, por vários motivos, né? Primeiro, farinha de trigo no chão. E eu subindo, né, no fosso da orquestra. E chovia em cena depois. Por isso que eu dançava no fosso. Porque como ia chover em cena, ia cair água, não podia, primeiro, os bailarinos não podiam dançar na farinha de trigo, né? O resto da coreografia, né? Então, acontecia desse jeito. Tanto que quando a gente dançava em outros lugares que não podia ser no fosso da orquestra, que não tinha, ou era ao ar livre, eu tinha que dançar, a gente dizia, no seco, sem a farinha de trigo, né? Porque era mais difícil, porque o efeito da farinha que dava mais a movimentação, porque senão a gente tinha que se esforçar muito mais para passar o que não tinha, que era esse efeito, né? Mas, voltando, né, ao que você me falou, então ele chegou e disse, quando ele me viu fazer esse solo, tal, que ele ficou encantado, ele falou, eu quero entrar para a companhia e eu quero dançar esse balé. E ele dançou o balé, claro, não o solo da farinha, porque era feminino, né? Mas ele dançou. E aí um outro rapaz também, que eu voltando de Lisboa, quando a gente dançou lá no Coliseu, nos Recreios, né? Nós ficamos 2 semanas dançando lá o Grande Circo Místico, que foi uma obra assim que levantou assim, o Balé Guaíra, com o diretor Carlos Trincheiras, português, né? Ele levou a gente para lá, e então nós dançamos 2 semanas. Então, eu estava voltando de viagem, no avião, e do meu lado estava um rapaz. Aí fomos conversando, aí o rapaz chegou e falou, você está indo para onde? Eu falei, estou indo para Curitiba. Você estava fazendo o quê, né, tal? Aí eu falei, eu estava dançando. Você é bailarina? Eu falei, sim. Ele falou, meu Deus, eu queria tanto ser bailarina. Ele dizia assim, eu falei, por que você não faz aula de balé? Porque naquela época, em 84, hoje em dia até mais tranquilo, mas naquela época, complicado. Eles tinham que sair de casa, porque os pais a maioria dos pais não aceitavam, né? Não apoiavam.
né? Para mulher já era difícil, imagina para homem, né? Aí eu sei que eu conversando com ele, eu falei, olha, tem a escola de danças, que é gratuita, e para rapaz é mais tranquilo, porque não tem. Então eles sempre estão atrás de rapazes. Por que você não vai se informar? E aí você não precisa de apoio financeiro, porque eles vão super te apoiar, porque é gratuita. A escola tem que fazer um teste, né? Mas com certeza você é capaz que passe e tal. Enfim, eu sei que daí dei tchau, depois a gente desceu e tudo, ele foi pro Rio, ele era carioca, e eu fiquei em Curitiba e tal. Aí eu sei que anos depois eu estava nos corredores do teatro, falando com alguns amigos do Grupo Corpo, né? E um rapaz também me interpelou e falou, Inês Drummond, falou assim, quero falar com você. Eu falei, nossa, você é novo no Grupo Corpo, né? Eu não te conhecia. Aí ele falou, sim, sabe quem eu sou? Ele falou. Eu falei, quem tal? Aí ele me disse o nome dele, que agora me falhou, mas eu lembrei até esses tempos que eu estava comentando com alguém. Então, eu sou aquele rapaz que sentou do teu lado no avião. E por sua causa, eu fui na escola de danças, e fiz uma inscrição, fiz a prova, passei e eu estou aqui no Grupo Corpo. Então, uma coisa, Inês, tu és uma fonte de inspiração, és a inspiração, sem responsabilidade, mas lá está, exótica. Tá? Agora, quero que tu digas àqueles que nos estão a ver o seguinte, através de todas essas experiências que tu tens tido, tá? Uma frase, ou vamos fazer uma coisa, há uma norma nova que eu quero ver encaixar no meu programa. O que é que os teus olhos dizem? O que meus olhos dizem? Bom, primeiro, eu vou falar o que eu acho do olhar. Eu acho que ele é uma das coisas mais importantes que nós temos. Porque no olhar você consegue perceber a essência da pessoa, a personalidade da pessoa. Eu consigo ver, eu consigo sentir a pessoa pelo olhar, né? Então, o que você me perguntou mesmo? O que é que os teus olhos dizem? O que meus olhos dizem? Eu avisei. Porque assim, eu aviso sempre os nossos personagens assim, o que é que eu não posso perguntar? Porque eu sou bem genérico, assim, eu tenho a Inês Drummond ao meu lado, então eu quero saber fazer uma pergunta difícil, possivelmente ninguém tenha feito. Inês, o que é que os teus olhos dizem? O que meus olhos dizem? Que eu ainda vou dançar por muitos anos, eu ainda vou vislumbrar muitas coisas, eu ainda vou descobrir muitos lugares nos quais eu vou conseguir levar minha arte, mostrar minha arte para as pessoas e, por conseguinte, as outras artes também, porque eu acho que tudo, as artes estão juntas, andam juntas, né? Inês, obrigado por teres vindo, tá? E assim, que assim seja, tá? De nossa parte, garanto que vai ser feito um pequeno e grande estrago, tá? Então é assim, voltamos já, Inês, obrigado, tá? Os teus contatos vão passar aqui no rodapé e agora vamos fazer uma pequena pausa e vem já a sugestão da semana, não perca. Faz o que o papai faz. Só segue o que o papai faz. Tá bom, faz o que o papai faz, fecha os olhos e não veja. Beleza? Estamos aqui no show do Guns aí, ó. Beleza aí, a Veve aqui, nosso batera tá aí, essa galera aqui, Uvas e Personalidades aí, ó. Show de bola aí, ó. Ao vivo aqui, daqui a pouco o Guns entra e nós vamos apavorar aí, ó. Beleza, João? E aí, Veve? Oi. Fechou? Falou, João. Fala pessoal, meu nome é Juliano Prodesse, sou piloto de kart e vim aqui hoje compartilhar com vocês o resultado da última etapa do Campeonato Metropolitano, onde conseguimos fazer a pole e vencer as duas baterias. Também gostaria de agradecer o apoio para o programa Uvas e Personalidades e que pedir para vocês que acompanhem nós nas redes sociais. Muito obrigado.
Ok, então aqui temos mais uma personalidade para uvas e personalidades. Hoje uma senhora, empresária. As senhoras nunca podem ser deixadas de lado lá, mas lá está, eu costumo dizer the last but not the least. O último, mas não o menos importante. Não o último, mas uma mulher empreendedora, empresária, já uma referência na moda aqui em Curitiba. E lá está, nós temos sempre esse privilégio, de alguma forma, escolher aquela amora do cacho que já está mais madura. Hoje temos Vilma Taurino, 20 anos no ramo da moda, uma história de evolução, empresária, CEO numa revista Evidence, Business e também Evidence, mas lá está, uma história de vida que é sempre uma referência para o lado feminino em Curitiba. Vilma, bem-vinda. Eu que agradeço, um prazer estar aqui, participar do teu programa, só tenho a agradecer pela oportunidade. Nós tivemos a oportunidade de estar na Evidence e também puxar a Evidence na pessoa de Vilma Taurino já para além fronteiras, através do nosso programa, tá? Mas agora temos a primeira pergunta já para satisfazer a curiosidade de quem nos vê, aqui e lá fora. 20 anos. As suas bases foi parte de comercial e gestão. Explica-me um pouco como é que foi essa reviravolta para a evidência do mundo da moda e os modelos. É bastante tempo de trabalho, né? Já fiz muita coisa durante esses 20 anos, mas nunca foi uma pretensão. Eu acho que eu deixo muitas coisas acontecerem, né? E dentro do que eu gosto, eu corro atrás e experimento coisas. Eu aposto em algumas coisas, eu prefiro me arrepender. Eu sempre falo isso, né? Eu prefiro me arrepender de ter feito do que de não ter feito. Já tive algumas decepções, óbvio. Já fiz algumas parcerias que não deram certo, já acreditei em investir em alguns trabalhos que, né, às vezes a gente dá um passo para trás, mas continua andando. Então nunca foi uma pretensão trabalhar no mundo da moda, mas as coisas me levaram para esse caminho, né? E fui criando amor pelo que eu faço, da forma como eu fazia, e as coisas começaram a dar certo, e você vai se apegando, e me achei, né? Então eu me achei, assim, quando eu comecei, eu falei, nossa, mas eu me encontrei, é isso aqui que eu quero para minha vida. E a partir daí eu só tentei complementar cursos, eu sou modelo formada, né? Mesmo não ter modelado, mas como eu tenho escola, agência, é preciso, como que eu vou ensinar alguém ou informar alguém se eu não entender muito desse assunto? Então eu sempre procuro me reciclar, entender tudo e estudar, enfim. E não paro, né? Estamos aí, quando você vê, 20 anos já trabalhando nessa área. Adoro. Diz-me uma coisa, o vosso termo que vocês utilizam cá é olheiro no futebol, tá? Tu consideras-te uma olheira para quem, de alguma forma, se sente desmotivado e precisa de um reset na autoestima? Tu consideras-te uma olheira para esses potenciais modelos? A gente chama, na moda, né, a gente usa muitas palavras em inglês, né? Então, o olheiro, né, dentro da moda a gente usa como scouter, né? Então, aquela pessoa que vai ali, você tem, não tem. Como que eu trabalho? Eu sou muito sincera, né? Às vezes eu prefiro perder aquele modelo, perder aquele contrato, não é questão de valor, né? Do que eu colocar uma pessoa para trabalhar e prometer para ela que ela vai ser uma Gisele Bündchen, né? Ou vai ser um Rinaldo Giannichini, e essa pessoa criar uma expectativa e isso não acontecer, e essa pessoa se frustrar e vai me dar trabalho, e vai me incomodar e vai me criar uma frustração também. Então esse mercado da moda, ele é um pouquinho ingrato, assim, né? É uma coisa assim, é muito glamour para pouco retorno, principalmente aqui no Brasil, né? E Curitiba, então, ainda pior ainda. São Paulo já é um pouquinho melhor, Rio, lá fora as meninas, né, ganham dinheiro. Aqui você rala e é a dita da permuta. Então, o que eu faço como scouter, né? Então, se o modelo vem, viu, olha, eu quero. É lógico que eu vou ver ali, né, perfil, altura, cabelo, dente, pele, né, postura, comportamento, a gente tem todo um trabalho. Aí, olha, você tem perfil, você tem talento, você leva jeito, as coisas podem acontecer. Então, vai existir né, vou dizer, olha, então eu vou te dar isso, vou investir em você nisso, vou te dar o curso, ou vou te dar um agenciamento. Se o modelo vem para mim e fala, olha, não vou conseguir pôr você no mercado.
né? Porque você não atende o que o mercado está pedindo nesse momento. Mas qual que é o teu sonho? Ah, mas, né? Aí já... Então, ele não precisa ficar um ano pagando para ter essa frustração. Ele já tem a frustração já no primeiro dia da entrevista comigo. Aí eu vou dizer para ele assim, olha, mas o que você quer? O que você quer? Qual é o teu sonho? Puxa vida, o meu sonho era... eu sonhava em desfilar, né? Em fazer umas fotos. Isso eu posso realizar teu sonho. Eu não posso deixar você o modelo para sobreviver e ganhar, né? Isso eu não vou te prometer, eu não posso. Mas se é só isso que você quer, mas isso eu te dou, né? Então, isso eu consigo para você. Aí muda a história. Então, o que você quer? Você quer ser modelo? Teu sonho é ser modelo? Ótimo. Então, nós vamos tornar você modelo. O modelo ele tem que aprender. Ninguém, eu sou bonita, eu sou modelo. Você tem que aprender a ser modelo. Ou você é modelo, você não é. Entendeu? Não é um rostinho bonito só, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou te colocar numa escola e você vai aprender a ser modelo. Então, essa experiência, essa profissão é o teu sonho, eu vou te dar essa profissão. Agora, se você vai trabalhar com ela, aí é outra história, né? Formei você, então vamos agora te dar um pouco de prática. Então, esse modelo mesmo que, ele não é tão bonito, ele não é tão alto, ele não é tão magro, enfim. Graças a Deus, a gente tem um leque, assim, de perfis, né? Hoje tem plus size, que deu um boom, que todo mundo, né, começa a trabalhar. Nós temos um modelo comercial que ele pode ser baixinho, ele pode, né, não ser tão... pode fazer outros tipos de trabalho. Nós temos o modelo fashion, que é o modelo mais passarela, que são as magrelas, acima de 1,70, e, né, todas que às vezes nem são bonitas, elas não são bonitas, mas tem uma produção, ela vai vender um produto. Então, a gente tem alguns princípios, conceitos para esses perfis. Então, o modelo ele se adequa, né, vai se adequando ao que eu estou precisando. Então, primeiro ele aprende e depois ele vai, né? Então, em um ano, então eu não faço um contrato aí de 2 anos de agenciamento, não, você vai fazer um ano. Um ano você vai fazer tudo o que você queria fazer, tá? Então, você vai fazer curso, você vai fazer passarela, você vai fazer ensaio fotográfico e você vai sair da minha revista. Eu vou divulgar você. Teu sonho é ser uma revista, você vai ser uma revista. Se nesse um ano você conseguir o start, porque às vezes o modelo entra de um jeito e me surpreende, né? Então, a gente não é perfeita, eu não sou a dona da verdade. Então, às vezes, será? Chega lá na metade, uau, né? E o cliente liga, não, eu quero aquela, e de repente a pessoa consegue, tá ganhando cachês e tá, olha, Vilma, tá legal, eu quero renovar o contrato. E aí vai. Então, a gente como olheiro, eu sou muito sincera. Ou dá, ou não dá. Há uma questão que estávamos a falar, eu estava a ouvir, então vocês estavam a conversar nos bastidores, é a questão de quebra de tabus para, inicialmente, a mulher brasileira lá fora não ter uma determinada nomenclatura. Tá? Há uma geração, estou a falar de Portugal, há uma geração em Portugal que existe essa nomenclatura. Portanto, o brasileiro como a brasileira tem uma determinada nomenclatura lá fora. Tá? Um dos principais objetivos da escola da Vilma é exatamente quebrar esse tabu para dizer que existe uma escola profissional, tá? Existe uma quebra de tabus e existe uma estrutura que é para partilhar lá fora como ensino, evidência, tá? E organização. Em 20 anos, diz-me uma frase ou algo construtivo que tu queiras deixar para que esse tabu seja deixado para trás e que acreditem nesse teu projeto. Uma frase, mas assim, uma expressão, algo que tenhas como guia para dizer assim, acreditem. Olha, uma frase, eu acho que todo dia você tem que olhar para o espelho e dizer, eu posso, eu quero e eu consigo. Acho que é isso. Foi a referência de Vilma Prado. Então é assim, os contactos da Vilma vão passar aqui no rodapé, aqui, tá? Todas essas referências, os contactos dela, da escola, vão estar presentes também, tá? Vilma, obrigado por teres vindo, tá? Mais um episódio da Personalidade. Ser ou não ser? Eis a questão. Estamos a falar hoje, nada mais nada menos, de William Shakespeare. William Shakespeare, um dramaturgo do século XVII, tinha uma referência muito próxima ao vinho ou aos vinhos generosos e licores.
dramaturgo do século XVII, podemos dizer que utilizou mais de 30 vezes a questão de vinho como referência nas suas obras. Mas lá está, há uma referência, um pequeno pormenor, de que nós sabemos quais seriam os preferidos de William Shakespeare. Estamos a falar de Malmsey e Sack. Provenientes das Ilhas Canárias, essas referências de uvas ou vinhos, Sack veio-se a descobrir que era um termo elisabetano para o xerez espanhol ou o madeira, como eles os referenciavam, mas era um termo elisabetano que era muito utilizado na época. Sempre utilizado nas suas obras, ou sempre constituindo parte do seu drama, o dramaturgo utilizou a referência destes dois pormenores, da Malmsey e do Sack, para, nos seus dramas, dar um toque de comédia, drama ou também para afogar as mágoas. Então, assim sendo, eu e o nosso amigo referenciámos mais um termo ou uma questão histórica que, de alguma forma, é contemporânea, mas é sempre atual. Estamos a falar de uma referência e de situações que ainda existem. Portanto, procurem, vejam no Google onde encontrar essas uvas ou essas referências em Inglaterra ou no mercado. Compartilham e bebam um pouco de história. Assim sendo, até uma próxima oportunidade com mais uma história do vinho. Voltem sempre.